Ei. Boa tarde, pessoal. Tudo bem aí? Olá. Boa tarde. Tudo certo? Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu só mandar o link para a galera. Tudo bem? Tudo certo? Só vou chamar o pessoal para a gente já começar, tá? Por gentileza, podem ir colocando o nome de vocês aqui no chat, tá bom? O nome completo, mais a unidade onde vocês estudam, por favor. Então, seu nome completo. E aí, por exemplo, digamos que você seja de Franca. Então, Maria das Cruzes, Franca. E aí você vai colocando, tá bom? Boa tarde a todos, a todas, galera chegando agora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Começou a chover agora. Chuvinha gostosa. É isso aí. Bom, né? Boa tarde. Chamando a galera aqui, mandando mensagem no grupo, nos grupos, para eles irem se preparando. Aê. Bom, o assunto de hoje é curioso também. Sistema urinário. Algumas pessoas pensam que sistema urinário é só xixi e só tem a ver com os rins. A gente vai ver que, na verdade, o sistema urinário tem a ver com outras questões, tá bom? Inclusive com questões relacionadas a, digamos assim, desintoxicar o seu corpo. Então, a aula de hoje tem algumas informações bem curiosas, eu diria, mas também interessantes para a gente entender um pouquinho mais, tá bom? Terminando aqui de chamar, é que eu mando o link para rechamar o pessoal, que a galera... Ô, Mavi, beleza? Boa tarde. E aí eu tô mandando o link aqui para eles. Vamos lá. Boa tarde, pessoal que está chegando. Quem chegou agora, por gentileza, não deixa de colocar o nome completo, mais a unidade onde você estuda, por favor, para as meninas colocarem presença para você, tá bom? Nome completo, mais unidade onde você estuda, por gentileza. Assim você garante a sua presença. Pode colocar aqui no chat mesmo, que depois, no final da aula, eu pego os nomes e mando para as meninas do CRA, tá bom? Aí elas colocam presença para você. Show de bola. Vamos lá. Pessoal de casa, dá para me ver, me ouvir? Dá para ver os slides? Conseguem ver os slides também? Ótimo! Alô, Levi! Beleza! Belezinha, vamos lá. Só apagar a luz aqui. Vamos lá. Então não deixem de colocar o nome de vocês aí, por gentileza. O nome completo é a unidade onde você estuda. Como de costume, né? Vou colocar aqui o recadinho no chat para depois quem for chegando não se esquecer. Aí eu vi que já tem gente colocando aqui, beleza. A Júlia colocou aqui. Alô, Júlia. Boa tarde, galera. Vamos lá. Bom, se você ainda não tiver no nosso grupo do WhatsApp, como eu sempre passo no início de todas as aulas, é só você clicar nesses links que eu vou deixar aqui no chat também, tá? Tem 3 links. Um link é referente ao grupo do WhatsApp e os outros 2 links são referentes a playlists no YouTube. Então a gente tem um canal no YouTube e lá tem muitos vídeos sobre esse workshop, e aí você
pode assistir as aulas passadas e tudo mais. Eu mandei esses links aqui no chat, tá bom? E o link do grupo do WhatsApp também, caso você se interesse. É lá que eu mando a apresentação de slides. Aula de hoje, sistema urinário. Semana que vem a gente fala de sistema tegumentar e na outra aula de primeiros socorros. Ô, Luciano. Beleza? Beleza. Vamos lá, meninos. Semana passada a gente conversou sobre o sistema digestório, que é o sistema responsável por duas funções básicas, né? Digestão e absorção do que a gente ingere. Então, tudo que você come, em tese, passa por um processo de digestão, e esse processo de digestão faz com que alguns dos nutrientes presentes no que você comeu sejam absorvidos pelo seu corpo, caiam na corrente sanguínea e isso, então, é distribuído para as suas células para que elas consigam trabalhar bem, né? Elas precisam de energia, precisam de nutrientes para funcionar e essa energia e esses nutrientes vêm por meio do processo de absorção. O que não é absorvido pelo seu corpo, o que não é aproveitado por ele, sai, é eliminado, é evacuado, é colocado para fora do seu corpo por meio das fezes, como a gente disse, né? E lembrando, fezes não são feitas apenas de restos de comida, mas também são resultado de um processo de descamação que acontece nas paredes do nosso intestino, tá bom? É por isso que às vezes você, mesmo ficando sem comer por um bom tempo, você ainda continua evacuando. Porque as fezes são feitas não só do que você come, mas também desse processo frequente, diário, de descamação do intestino, tá bom? A gente também falou algumas doenças do sistema digestório. A aula está gravada e eu coloquei no YouTube. Demorei mais para pôr, geralmente eu ponho no mesmo dia, porque eu gravei em outra sala. E aí não é na minha sala, hoje eu estou na minha sala, aí fica mais fácil para mim. Aquele dia eu tive que, acho que foi na quinta só que eu consegui subir, porque é em uma outra sala aqui da unidade, aí tinha outros professores dando aula, e eu não consegui subir na terça mesmo, tá bom? Seguindo, bora lá. Bom, é o de sempre, né? A gente sempre começa com perguntas e depois a gente entra de cabeça no assunto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que, suponhamos que alguém, sei lá, tá com a pressão baixa, e aí a gente fala, coloca sal debaixo da língua dela, coloca sal, dá sal para ela comer e tal. Isso tem a ver com o sistema urinário? Se sim, o que tem a ver? Entenderam? Eu vou repetir a pergunta. O Joãozinho desmaiou no trabalho. Aí alguém do serviço falou, nossa, coloca sal na boca do Joãozinho para ele melhorar. A pressão dele caiu e aí essa pessoa disse que quando você coloca sal embaixo da língua, a pressão melhora. Aí a pergunta é, essa melhora ou essa elevação da pressão arterial tem a ver com o sistema urinário? Tem alguma relação com ele? Se sim, qual relação é essa? O que vocês acham? Opa! Quem se arrisca? Pode falar, eu acho que não tem nada a ver não. Eu acho que... na verdade, eu acho que nem funciona esse sal. Sei lá, o que vocês pensam sobre isso? O que vocês acham? Opa! Ó a galera... Ai. E agora, meninas? Diga. Ô, Sônia, beleza? Tudo bem? Beleza? Pode... Legal. Também por conta das artérias também, né? Uhum. Elas estão, sei lá, fechadas.
Entendi. Tá bom. Então você acha que tem a ver sim com o sistema urinário, é isso? Sim, tem a ver. Legal. Tá bom. Obrigado, Sônia. Mais alguém? O que mais que vocês acham? Quem acha? Quem pensa como ela? Ou quem acha que é uma outra coisa diferente? Ou quem acha que não tem nada a ver? Vocês vão ver que sim, tem a ver. Mas é diferente, né? Não estou recomendando que você coloque sal debaixo da língua de alguém, não é isso. Senão, daqui a pouco tem gente colocando e falando que o Lucas recomendou, né? Ah, e o professor falou que tem que colocar sal. Aí você pega alguém hipertenso e a pressão já está totalmente descontrolada. E aí você coloca sal debaixo da língua da pessoa, vai piorar. Né? Então não estou recomendando, mas sim há uma relação. Porque o que acontece? Quando você come sal, dependendo da quantidade de sal que você come, o seu organismo libera um carinha chamado vasopressina. E essa vasopressina basicamente diminui a filtragem dos seus rins. Então os seus rins começam a filtrar uma quantidade menor de líquidos. Consequentemente, por estarem filtrando menos líquido, esse líquido que os rins deixam de filtrar começam a se acumular no seu corpo. E aí que a gente já viu na aula de pressão arterial, quanto mais líquidos você tem no corpo, maior é a pressão. Então, se eu tenho um maior acúmulo de líquidos no corpo de alguém, obviamente a pressão desse alguém vai ser maior, vai ser mais alta. Então, há uma relação entre, sim, o sal e o sistema urinário, porque o sal produz vasopressina, que diminui a quantidade de líquidos filtrados nos rins, tá bom? Beleza. Além de filtrar, qual outra função os rins têm? Ou melhor, o sistema urinário, sistema urinário. Assim, tem mais outras funções? O que vocês acham? Essa pergunta é difícil, assim, não precisam ter receio, podem responder conforme vocês pensam, né? O que vocês acham? Além de filtrar, tem que excretar também. Tem que excretar. Se só ficar filtrando, não vai funcionar, né? Não aguenta. Faz sentido. Pegar um filtro, e se eu filtro água, a água vai se acumulando, e em algum momento vaza. Eu estou com um filtro novo lá em casa, um filtro de barro que a gente comprou. E aí é justamente isso que acontece, que a Mavi falou. Você tem que fazer 15 trocas, porque senão a água sai com um gosto bem ruim. E aí, como a gente quer logo usar, eu encho até na boca, põe água sem dó. E aí, como a vela dentro do filtro vai filtrando, a água vai enchendo o compartimento de baixo, enche, e de repente ele começa a vazar. Por quê? Porque fica filtrando, mas tem outra função escondida, que é a função de armazenamento. Então, realmente, como a Mavi disse, além de filtrar, os rins, ou o sistema urinário, também armazena e elimina. É também o responsável por colocar para fora a urina, né? Quando a gente faz xixi, tá bom? Então, 3 funções básicas, ou 3 etapas do processo de filtragem. 1. Produção de urina. 2. Armazenamento. 3. Eliminação, tá bom? Pergunta. Mais uma, né? Por que é importante que o nosso sangue seja filtrado? É só para tirar água? O que vocês acham? Assim, professor, é porque tem muita água no corpo. Eu já dei um spoiler lá no vídeo que, na verdade, os rins não filtram só água. Filtram outras coisas mais. Mas por que tem que filtrar a água e essas coisas mais? Por quê? Por que isso não fica no nosso corpo? Já pararam para pensar? Por que a gente tem que ficar quase toda hora indo fazer xixi, ou muitas vezes ao dia? Por que isso não fica dentro da gente? Porque no xixi também tem toxinas, né? Então, se ficar dentro do nosso organismo, é tóxico. Show! Muito bom. A Mavi disse que no xixi, na urina,
existem outros elementos que são tóxicos, existem toxinas que prejudicam o nosso organismo e, obviamente, a gente precisa dar atenção e, de alguma forma, colocar essas toxinas para fora. E a gente faz isso urinando, colocando a urina para fora. Exato. A gente vai ver aqui, nessa aula, que os rins filtram tudo que está em excesso e tudo que faz mal. A água, geralmente, né? Aí eu abro uma observação, embora cada vez mais a gente tem deixado de beber água como deveria, né? Mas em tese, os rins filtram tudo que está em excesso e tudo que faz mal no seu organismo. Quando eu falo tudo que faz mal, eu também me refiro ao que a Mavi colocou, toxinas. Professor, mas que toxinas? Como assim? Tem toxina na água? Essas toxinas que a gente fala são os resultados dos processos celulares. Então, as células trabalham, imagina, as células trabalham e quando trabalham, eliminam resíduos. Imagina um trabalhador que está numa fábrica, enquanto esse trabalhador trabalha, ele acaba sujando o local onde ele trabalha, ficam resíduos no espaço. No nosso corpo acontece exatamente a mesma coisa. As células desempenham as suas funções, isso gera resíduos, e esses resíduos, essa sujeira, né, essa sujidade, cai na corrente, deixa, entre aspas, o nosso sangue sujo, e esse sangue sujo é filtrado pelos rins. Então, o que os rins pegam, além da água que está em excesso, é essas toxinas, como a Mavi disse, que são o resultado dos processos das atividades celulares, tá bom? Então é isso, então, perfeito. E essas toxinas vão em algum momento comprometer o nosso corpo como um todo. Por isso que, naturalmente, você precisa estimular e dar condições para os seus rins sempre funcionarem. E aqui já vou abrir uma observação. Beber água, né? Deixa eu mostrar um negócio. Há um tempo atrás, se discutia muito sobre uma fórmula da gente conseguir quantificar quanto de água cada pessoa deveria beber. Bom, obviamente a quantidade de água muda, né? Uma criança recém-nascida não deve, né? Sei lá, uma criança, sei lá, 1 ano, 2 anos, enfim, tem uma necessidade muito diferente de um adulto de 110 quilos, por exemplo, tá bom? Então, conforme você vai tendo mais massa, quanto mais peso você tem, mais água você vai precisar, mais o seu corpo vai precisar de água para conseguir fazer as suas atividades normalmente. E aí era uma dúvida, cara, mas peraí, mas quanto será de água que a gente precisa? Quanto será que a gente precisa de água? E aí chegaram alguns nutrólogos e nutricionistas utilizam essa fórmula aqui para responder a essa pergunta. 0,35 vezes o seu peso, tá bom? Então, digamos que você tenha 65 quilos, 0,35 vezes 65 dá um número. Nossa, eu tenho que beber 22 litros? Não, você divide esse número por 10. É isso. Isso aqui que você precisa beber, tá bom? Algo em torno de 2 litros e 300 ml, beleza? Então é sempre o seu 0,35 vezes o seu peso, vai dar um número, você divide por 10. É isso, essa é a fórmula, tá bom? Pode perceber, ó, eu simulei com uma pessoa de 65 quilos, deu quase 2.300 litros, tá? O resultado aqui é em litros, é em L. Agora eu simulei com o meu peso, 110 quilos. Olha como que aumentou. Foi para 1,5 litro a mais. Eu tenho 3 litros. Oi? Eu tenho 3 litros de água. O seu? Eu tenho 3. Ah, você bebe 3 litros de água por dia, Você não consegue? Você também não, Mavi? Ah, tá. É por causa da atividade, né? Isso aqui muda muito, depende muito se você pratica atividade física ou não. E depende da sua atividade laboral, ou seja, do seu trabalho. Então, pessoas que trabalham em ambientes muito quentes ou com atividade, então, sei lá, eu sou um varredor de rua. Eu sou um varredor de rua, trabalho carregando peso,
trabalha em fábrica, sei lá, enfim, isso vai fazer o seu corpo suar mais, e aí, obviamente, você vai ter que repor essa água que você sua, né? O suor é água. Então, você sua muito, perde muito líquido, logo você vai ter que repor. Então, quanto mais pesada é a sua atividade no seu trabalho, mais água você bebe. Mesmo assim, isso aqui é uma quantidade mínima, claro, né? Estou falando no meu caso, né? 110 quilos. É uma quantidade mínima recomendada por esses especialistas. Não é consenso, mas muitos utilizam essa fórmula para você ter pelo menos um parâmetro. Porque às vezes, imagina, se eu fico aqui naquela ideia de que 2 litros de água por dia funcionam, no meu caso, 2 litros é quase metade do que eu devo beber. Então eu estou colocando para dentro do meu corpo uma quantidade muito insatisfatória, muito pequena, vai me fazer falta. Eu preciso de água para ter atividades cerebrais funcionando bem. Às vezes você fica lenta, dificuldade de aprendizagem, problema de memória, desatenta, as palavras fogem, você não consegue associar as coisas no seu trabalho, sei lá, no curso, pode ser um cérebro desidratado. As nossas atividades musculares também precisam de água. Você é sempre cansada, indisposta, numa maleta. Lá no Goiás a gente falava maleta. Uma maleta. Meu avô falava gata. A gata enrolava no pescoço, pesava, você ficava sempre numa gata cansada, porque os seus músculos estão desidratados, você não tem força suficiente para poder caminhar e tudo mais. Pessoas que têm problemas de intestino, enfim, como a gente já falou, tá? Então, água é fundamental e aqui está uma espécie de fórmula para você fazer o teste. Vamos continuar. Quem chegou agora, por gentileza, não deixa de colocar o nome aqui no chat, tá bom? Que depois eu mando para as meninas colocarem presença para você. O seu nome e a unidade onde você estuda. Bom, tá aí a resposta, né? A Mavi cantou a bola. Essas são as 3 funções, ou pelo menos as 3 etapas do processo do sistema urinário. Produzir urina, armazenar essa urina por um tempo e eliminar essa urina, colocá-la para fora, né? Além da água, como eu disse no vídeo, outros elementos, outras coisas estão presentes na nossa urina. Professor, quais? Aí eu trouxe aqui algumas para você. Ácido úrico, ureia, sódio, potássio, bicarbonato e outras coisas mais. Lembrando, tudo que está em excesso e que faz mal. Então, o nosso corpo é uma máquina. E se por acaso, se porventura ele identificar que tem alguma coisa em excesso, ou alguma coisa que é tóxica, que não deveria estar ali, ele filtra. Um exemplo é quando você começa a tomar um medicamento novo, que a sua urina começa a cheirar diferente. Você pode perceber. Vai tomar um antibiótico, por exemplo, cheira... Nossa, que cheiro que é esse? Que cheiro diferente. É o antibiótico, ou que está em excesso, entre aspas, né? O seu corpo identificou que tem uma coisa ali anormal e ele, por meio da urina, coloca para fora. Então ele vai sempre procurar eliminar o que faz mal, o que é anormal, o que é tóxico e principalmente o que está em excesso no seu corpo, tá bom? Então, se um dia cair uma pegadinha numa entrevista de emprego, se for o caso, não há só água na nossa urina, existem outras substâncias também. Há uma divisão, né? Existem órgãos secretores e órgãos excretores do nosso sistema urinário. Traduzindo, alguns produzem urina e outros excretam, eliminam, colocam para fora, tá bom? 2 grandes grupos, a gente vai ver exatamente quais órgãos fazem parte desse primeiro grupo, que são os grupos dos secretores, e quais órgãos fazem parte dos órgãos excretores, que são aqueles que são responsáveis por colocar a urina para fora do nosso corpo, tá bom? Professor, o que dá cor amarelada para a urina é a ureia? Muitas vezes sim, é a ureia e geralmente algumas substâncias que ficam no nosso corpo. Pode perceber que quanto mais água você bebe, teoricamente mais clarinha vai saindo a sua urina. Então muitas vezes uma urina escura é resultado de desidratação. Vou mostrar para vocês. É uma boa pergunta.
Eu tenho uma imagem, mas está numa outra apresentação. Eu vou pegar aqui mesmo. Ó, eu vou mostrar para a galera de casa. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar com eles. Opa. Então assim, professor, pode... Ah, nossa, quando eu acordo, minha urina sai mais amarelada. É porque você fica mais tempo sem beber, né? Tem gente que dorme, por exemplo, 5, 6, 7, 8 horas por noite. Então, são 8 horas que você deixa de colocar água para dentro. O nosso corpo não produz água. Exatamente, 8 horas sem que o seu corpo receba água. E aí, a sua urina a tendência é que fique cada vez mais escura. Tem algumas tabelas, ó. Eu queria pegar uma maior. Essa aqui já dá para ver. Percebam que ter uma urina totalmente transparente não é bom, tá? Então, ai, nossa, professor, eu estou mandando bem na água. Porque a minha urina o xixi está sendo clarinho, mais claro que a água. Não é bom, não é um bom sinal. Significa que você está bebendo água demais. Ué, mas isso não é bom? Não. Significa que você está sobrecarregando os seus rins e eles estão trabalhando em excesso. Isso pode fazer com que no longo prazo eles comecem a falhar, comecem a parar. Então, nós sempre vamos procurar, pessoal, o equilíbrio para tudo na vida, né? Não é novidade, né? Para tudo na vida a gente sempre procura o equilíbrio. Isso não é diferente agora. Não é diferente, né? No caso, quando eu falo agora, né, em relação ao sistema urinário. Não bebam. Uma vez, uma aluna disse que a sogra dela bebia 6 litros de água na parte da manhã. E eu falei, ué, essa mulher deve cortar a cana, né? Não, é sério, alguma atividade muito pesada no sol. Não, ou ela é maratonista, sei lá, ela puxa caminhão. Aí eu falei, nossa, mas eu achei estranho. Nossa, mas peraí, mas 6 litros é muito alto assim. Bom, aí ela falou, não, e ela é costureira. Aí eu falei, bom, peraí, mas se ela é costureira e ela bebe 6 litros de água, tem alguma coisa muito errada. Costurar... Mas é muita coisa, porque ela é concentrada, exato, isso Quando eu vejo tudo, então isso, aí eu falo, peraí, mas aí tá muito errado, porque costurar, sim, lógico, pode estar calor, você vai suar, mas assim, você não vai eliminar 6 litros de água na manhã, é impossível, a não ser que você costure no sol, né? Assim, dentro do sol, mas assim, aí eu brinquei com ela era bem legal, mas assim, aí eu falei, olha, isso não tá legal, ela vai acabar sobrecarregando os rins. Não muito tempo depois, de fato, aconteceu isso, ela começou a ter problema nos rins. Por quê? Excesso. Exigia demais nos rins, consequentemente os rins começaram a falhar. Então assim, cuidado, se a sua urina sai muito clarinha, assim, transparente, literalmente, parece que você nem fez xixi quando você olha, né? Ó, eu tenho costume de olhar, você deve ter costume também, para monitorar. Então se sai, parece que você nem fez xixi, cuidado. Provavelmente você não está distribuindo bem a quantidade de água que você bebe no dia. Então aqueles quase 4 litros ali que deu para o meu caso, para minha conta, não é para tomar de uma vez, mas sim para ser porcionado, para ser dividido ao longo do dia, para que a gente não sobrecarregue os rins, tá bom? Então cuidado. O ideal é que fique assim, ó. Primeira cor aqui, ó, onde está o cursor do mouse. Um amarelinho clarinho. Vejam que não é transparente. É amarelo, mas é um amarelo clarinho. Aqui também significa que você está hidratado. Então a gente tem 3 variações de cores, digamos assim, 3 cores possíveis, e as 3 indicam hidratação. Então ter um xixi amarelinho, claro, não significa que você está desidratado ou que tem alguma coisa errada com o seu corpo. Agora, começou a ficar mais escuro, a partir daqui, ó, daqui, dessa quarta faixa aqui, ó, daqui até aqui, essas 3 faixas aqui, ó, 3 cores, indica que você... Oi? Significa que você já está desidratada. E se evoluir para essas outras 2 cores aqui, 2 finais aqui, as 2 faixas finais, significa que você está muito desidratado, tá bom?
Então, uma forma da gente ir controlando é por meio disso, mas respeitando essa continha do 0,35 vezes o seu peso, dividindo isso ao longo do dia, você não vai ultrapassar. E, lógico, se você trabalha, como no caso da Luciana, em atividades que exijam que você tome mais água, tudo bem, mas não beba água demais, tá bom? Tudo que é em excesso faz mal, né? Inclusive a água, que é uma coisa tão gostosa. Né? Tudo literalmente tudo, né? Se você parar para pensar, tudo realmente que é excesso faz mal. Tudo, absolutamente tudo. Aqui são os órgãos. Lembra que eu falei que eram 2 grupos? Secretores e excretores. Secretores, aqui, são os rins. Os rins fazem parte deste primeiro grupo, ó. Os órgãos secretores do sistema urinário. Por quê? Os rins secretam. Os rins produzem, fabricam, confeccionam, elaboram a urina. Tá bom? Quantos rins eu tenho, Lucas? Normalmente, pensando no organismo normal, 2 rins. Então, sempre a gente vai ter 2 rins. Um do lado esquerdo, um do lado direito. Eu vou mostrar uma imagem daqui a pouco para vocês, tá bom? Então, o grupo dos órgãos secretores do sistema urinário, a gente tem os 2 rins, esquerdo e direito. Os outros órgãos, que se vocês lembrarem, chamavam excretores. Aqui, ó. Esses órgãos excretores do sistema urinário são esses aqui, ó. Os ductos. Tem esse nome feio, mas eu vou mostrar a função dele, é bem fácil. Bexiga e a uretra. Então a gente tem os ductos, são 2 ductos, ou 2 ureteres, essas 2 palavras são sinônimos, tá? A mesma coisa. 2 ductos, uma bexiga, ó, o número 1 aqui, ó, uma bexiga e uma uretra. Esses são os órgãos responsáveis, ou os órgãos que fazem parte do sistema urinário, no grupo excretores. Os ductos pegam a urina produzida dos rins, eles conduzem a urina até a bexiga. A bexiga vai armazenar por um tempo, como a Lavi disse, e quando chegar o momento, a urina vai ser eliminada pela uretra. Ai, não entendi. Assim é mais fácil. Olha isso, que lindo, ó. Assim, lindo assim eu falo, né? Olha como o nosso corpo é perfeito. Esses são os rins, ó. Parece um grão de feijão. Um de cá, né? Um de cá, um de cá. Esquerdo, direito. Como é que você sabe que é esquerdo ou direito? É só você prestar atenção na imagem. Vejam, este homem está de frente para você. Então esse é o rim direito dele. Está de frente para você, ó. Está de frente. Rim direito, rim esquerdo. Tem como se fosse um caninho aqui amarelo, ó. Um cordão, um negócio que parece um encanamento. Esses 2 encanamentos aqui são os ductos. Então eles pegam a urina produzida aqui nos rins, conduzem essa urina até a bexiga. A bexiga é esse negócio amarelo aqui, ó. Olha aqui, ó. Vejam a legenda, né? Ó, bexiga. A urina fica armazenada aqui. Quando dá o momento certo, a urina é eliminada pela uretra. Ou pelo canal da urina, como a gente chama no bom português, né? Tá bom? Então, os rins produzem a urina. A urina produzida é conduzida pelos ductos até a bexiga, sendo... Opa, só sentar aqui. Aí. Sendo produzida, ela é conduzida, né, pelos ductos, armazenada aqui na bexiga e eliminada pela uretra. Professor, isso muda de mulher para homem? Porque você mostrou um homem, né? Sim, mas aqui tem uma mulher, ó. Um sistema urinário, né? No caso, um feminino. Espera aí. Aí. Vejam, a gente também tem os 2 rins. E aqui, no caso, ela também está de frente, né? Dá para perceber. Então, aqui você tem rim direito, rim esquerdo. Os ductos aqui, ó, são esses encanamentos. Você também tem a bexiga e aqui você tem a uretra. Então, os rins produzem a urina, que é conduzida pelos ductos, que é armazenada na bexiga por um tempo, que é eliminada pela uretra aqui embaixo, pelo canal da urina. Professor, mas como é que... Peraí, eu só não entendi uma coisa.
Por onde é? Você falou que os rins filtram o nosso sangue. Mas por onde é em que parte que os rins têm contato com esse sangue? Aqui, ó. Se você perceber, os rins, acho que na do homem, do masculino fica mais fácil de ver. Tá mais fácil. Ó. Opa. É que eu dei um zoom. Ó, olha que legal. Vejam que os nossos rins são abastecidos por veias. Olha que coisa louca, olha que legal. Essas veias aqui, tem veia, né? Tem veia, tem aorta, enfim. Mas essas veias estão com essas toxinas, com esse sangue sujo. Elas, depois tem algumas imagens que, se você procurar no Google, tem imagens. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, eu mando. Deixa eu ver aqui, peraí. Tem algumas imagens lindas que mostram exatamente como elas acontecem. Aqui, ó. Aqui. Vai dar para você ter uma noção aqui, tá? Não coloquei na apresentação, mas não era o assunto da aula, mas a gente foi para aí. Ó, vejam. Deixa eu ver se essa tá melhor. Legal. Olha que coisa linda, ó, fantástica. O sangue entra e ele é distribuído e ele vai sendo processado, sendo filtrado e depois ele sai. É literalmente um filtro. Se você tiver um filtro na sua casa, você sabe que é assim. Você coloca água no filtro, em um compartimento, no outro compartimento a água sai limpinha, sai filtrada. É a mesma coisa nos nossos rins. O sangue entra, passa por um processo de filtragem e então sai limpo. Entra sujo, digamos, quando eu falo sujo, né, gente, estou falando sujo assim, né, ele deixa de ter aqueles resíduos, aqueles restos celulares. E sai limpo aqui, sai filtrado para cair na corrente de novo para poder ser utilizado. E a urina vai para outro canto, que no caso aqui vai pelos ductos. Fantástico, né? Entra sujo, sai limpo ou filtrado e a urina, que é o resultado desse processo de filtragem que retira as sujidades e o que está em excesso, é conduzida pelos ductos até a bexiga e depois vai ser eliminada. Fantástico. Esse é o nosso corpo. Corpo perfeito. Bom, seguindo. Então, não há diferença, né, entre homens e mulheres. Além dos rins, as estruturas restantes do sistema urinário funcionam como um encanamento que constitui as vias do trato urinário. Traduzindo, né, gente? Muitas vezes a gente pode pensar que a urina é produzida também na bexiga. Não, ela só é produzida, como a gente acabou de ver na imagem, só é produzida nos rins, tá? Ela não sofre nenhuma alteração ao longo do caminho. Ela só é produzida lá nos rins e vem sendo conduzida até ser colocada para fora. Mesmo tendo outros componentes, outras substâncias, outros elementos, 95% da urina é feito de água, tá bom? Composta, né? A urina é composta 95% de água, tá certo? Os outros 5% são a soma de ureia, cloreto de sódio, potássio, como a gente já viu, né? Ácido úrico e por aí vai, tá bom? Esse slide que eu já falei para vocês, que as células trabalham, isso gera resíduo, suja o sangue, aí o sangue é filtrado e tal, isso eu já falei para vocês, tá bom? Aqui também eu já falei. Importante, muitas vezes os nossos rins não conseguem filtrar todas as toxinas do nosso corpo. E aí ele pede ajuda para o sistema tegumentar, que é o sistema da pele, que é o que a gente vai ver semana que vem. Por isso que você às vezes sente... A pessoa é fumante, ela não fumou, ela tomou banho, não fumou, mas só de chegar perto muitas vezes você consegue sentir o cheiro
do cigarro, parece que ela cheira, mesmo que ela não tenha fumado. E não é que parece, ela cheira mesmo. Porque essa pessoa suou, digamos assim, no processo, até chegar até você, ela saiu lá da casa dela, veio para a escola, por exemplo. Digamos que eu fumo. Aí eu não fumei vindo para cá, mas eu venho a pé. Isso, inclusive, tem me ajudado bastante. Eu venho a pé e aí eu suo. O meu suor vai conter as substâncias do cigarro. Porque como o meu corpo está repleto dessas toxinas do cigarro e os rins não conseguem filtrar tudo, a minha pele ajuda a eliminar por meio do suor. Então toda vez que eu suo, não tem só água ou sais ali, tem também as toxinas. E aquele cheiro característico do cigarro são essas toxinas. A pessoa sua literalmente cigarro, tá bom? Isso funciona para quem é etilista, né? É alcoólatra. Para quem também é alcoólatra, você já deve ter sentido o cheiro. De longe. De longe você sente o cheiro do cachaceiro, né? Nem precisa falar que é cachaceiro. Porque o cheiro vem antes, a pessoa sua. O álcool tá... você sabe, é verdade, né? Está em excesso. E aí você consegue sentir, tá bom? Então, é exatamente por isso. Não é que aquela pessoa... sei lá, qualquer outra coisa que você possa pensar. A biologia explica. Isso é maravilhoso. Então, é isso. Basicamente tem essas toxinas e o nosso sistema urinário vai nos ajudar a colocar para fora. Quando ele não dá conta de fazer, e geralmente ele não dá, ele pede ajuda para o sistema tegumentar, que é o sistema da pele. Algumas doenças que podem acontecer no nosso sistema urinário. Eu separei acho que umas 3 ou 4. Mas tem uma que eu não coloquei em slide, mas eu gostaria de falar, que ela é bem comum, principalmente em idosos. Quem sabe? Além da infecção, né? Lógico, tem infecção. Mas além da infecção, qual outra doença do sistema urinário é muito comum em idosos? Sem ser a infecção, tirando a infecção. Começa com I também. Insuficiência renal, boa, essa também. Mas acho que a galera está respondendo. Insuficiência renal. Quer ver? E também. O idoso, ele faz muito xixi, às vezes está cheirando pelo. Ah lá, é isso aí. Incontinência urinária. Incontinência urinária, Sônia. Quem falou? Foi a Sônia? Isso é incontinência urinária. Então a Maria falou insuficiência renal e acontece muito insuficiência porque, vamos lá assim, não vou generalizar, mas pensem assim, na maioria dos idosos que você conhece, eles adoram beber água de paixão? Muitos não têm esse hábito. Muitos não têm. Você tem que instigar. Vó, bebe, por exemplo, vô, fulano, por que você não bebe água? Bebe água, Bertano. Fulano, bebe água. Você tem que sempre instigar, fomentar, levar, ficar provocando. Estimulando. Toma, fulano, bebe água. É isso mesmo. Muitos não têm. E aí, esse hábito de não beber água, que é um hábito que não é saudável, faz eles terem insuficiência, como a Mavi falou. Mas uma doença que é muito comum é essa, uma condição que é muito comum, é o que a Sônia disse, incontinência urinária. Tem alguns tipos de incontinência urinária. Os dois mais comuns são aqueles... Tem outros, mas os mais comuns são... Você sabe que vai fazer xixi, você é idoso, né? O idoso, pessoa idosa. Não só idosos têm, tá? Isso é muito comum também em mulheres que tiveram vários partos normais. Uma mulher, sei lá, teve 7 vezes ela teve parto normal. Isso vai fazer com que ela tenha pelo menos mais chance de ter incontinência urinária também. Mas eu vou pegar só os idosos. Às vezes o idoso sabe que vai fazer xixi, ele tenta ir para o banheiro, mas não dá conta de segurar. Isso é um tipo de incontinência. O paciente sabe que sente que vai fazer xixi, mas não consegue segurar. Um outro tipo de incontinência, eu não sinto. Quando eu vejo, falo, você tá aqui,
Você sentou em algum lugar molhado? Aí quando olha, tá tudo molhado. Fez xixi nas calças, literalmente, né? Sem perceber. Não sente, então não consegue sentir. Claro, ele vai sentir, sei lá, urina escorrendo pela perna, se for o caso. Mas ele não vai sentir que vai sair. Ele não sente que está na hora de fazer xixi. É uma falha da bexiga, da uretra e tudo mais. Um terceiro tipo é o que a gente chama de incontinência de esforço. E aí é mais comum para pessoas mais jovens também. Foi riu demais, fez xixi. Isso é comum. Foi agachar. Tá vendo filme de comédia lá, né? Aí tá lá na casa do amado. Na casa do amado, na casa da amada, conhecendo a sogra ou sogro, aí você dá uma dessa, né? Acontece. Acontece. Ele falou assim pra mim. Pode falar. Eu não faço xixi, eu não faço xixi. Mas você também não bebe água. Se não beber água, não vai fazer xixi, né, Ali? Se não beber água, realmente, se não beber água, não vai fazer xixi, né? Tem que ficar instigando. Fulano, bebe. Aí ele acabou de esvaziar aquela garrafa, já põe outra lá. Então, você não dá a trégua? Não dou trégua. Eu fico toda hora. Eu já tenho uma garrafa, eu também tenho um que fica comigo também. Pra mim ficar não dando bebendo. É bom, pelo menos ser exemplo, né? Tem cuidador que fala e não bebe uma gota d'água. Pneumologista que fuma, tem? Tem nutricionista que está acima do peso. E fala assim, Luciana, você precisa perder, sei lá, X quilos. Fala assim, peraí, mas você é nutricionista, você também não tá nessas coisas não, hein? Então assim, acontece muitas vezes. Então, a gente precisa ser exemplo, né? Então, no seu caso, você que fica estimulando o cara a beber, ele tem que ver, enxergar e falar, olha, ali também bebe água. Ela não está falando à toa, ela fala algo que ela vive e tal. Legal. Tem que estimular. Tem que estimular. Ele fica mais barato do que eu, né? Bebe água. Bebe água. Sim. Bebe água. Aí ele dá pra mim. Ele vai? Agora ele vai. Agora ele vai pra mim. Você percebeu alguma mudança? Assim, você acha que ele está mais esperto, mais atento ou mais ativo? Você percebeu? Tem hora que agora ele tá assim, ó. Tem hora que não dá tempo nem dele chegar no banheiro. Mas ele não está bebendo muita não, né? Muita água. Não, assim, ele fala assim da manhã. Nossa, cheguei aqui no banheiro, mas cheguei no banheiro. Tirar a roupa. Quantos anos ele tem? 48. 48. A gente já falou. Esse aí. É o primeiro que eu olho que é novo. É o primeiro? Os outros eram mais velhos. Isso, né, a gente estava falando da incontinência de esforço. Às vezes não é só quando a pessoa ri, mas às vezes é quando, por exemplo, ela vai pegar um peso. Agachou para tirar um vaso. Minha mãe, ela coleciona plantas, ela tem uma floresta na casa dela. E aí, um exemplo, ela tem vasos grandes. Então, às vezes, por exemplo, ela pode, ou uma pessoa idosa nessa condição, uma pessoa meia idade, 40, 45 para frente, pode às vezes agachar para pegar um vaso assim, por exemplo, que é bem pesado, e por causa do esforço, por isso incontinência urinária de esforço, porque você se esforça. Você pressiona a bexiga, seja porque você ri, ou porque você faz força, enfim. Quando você executa um esforço, você acaba perdendo urina. Esse tipo de incontinência, né, tem a fecal, que aí a pessoa não perde urina, né, perde fezes. Essa é também bem constrangedora. Então, tanto a incontinência fecal, quanto a incontinência urinária, são terríveis para a qualidade de vida do paciente. Eu conheci idosos que não tinham mais uma vida social ativa porque eles não sentiam que deviam ser inseridos
serem inseridos na sua... Pode entrar. Tem processo seletivo surpresa. Processo seletivo surpresa? Posso passar um número de contato para as meninas? Pode, mas você quer passar para a galera que a turma está em casa também. Se você quiser eu virar a web para você. Tem 25 pessoas em casa. Tá, então o que eu faço? Eu te envio o número? Não, se você quiser falar, eu viro a câmera aqui. É que tem gente de fora. Não. Você me manda o número, então, eu disparo nos grupos. Vou te mandar o número. Tá bom. Só que aí eu sempre em 4 hoje. Tá, aí eu posso passar vou passar o seu número, então o que você prefere? Ou eu mando esse número para esse que você vai mandar? Vou te passar o número para ela. Vou te passar o número da empresa que vai fazer o processo seletivo. Ah, tá. Aí você só pede para as meninas informarem que é a indicação do Sebrae. Perfeito. Falar que é através da agência de empregos Tá. do Sebrae. Precisa falar seu nome ou só a agência de empregos do Sebrae? Pode falar só a agência de empregos do Sebrae. Perfeito. Você sabe, é pra específico? Cuidador, atendente ou é pra... Cuidador. Pra cuidador. Perfeito, tá bom. Me manda que eu disparo, assim que eu terminar a aula, eu já disparo nos meus O grupos. processo seletivo amanhã é 2 horas. Ah, nossa! Pode deixar. Valeu, Ítalo. Obrigado. Perdão, pessoal. O rapaz da agência de empregos veio anunciar que vai ter uma vaga para cuidador. E aí depois, enfim, ele veio falar aqui, tá bom? Mas voltando. Essa incontinência urinária ou a fecal causa muito constrangimento. Tem idosos que não têm mais uma vida social ativa. Porque imagina, você tá lá no churrasco, vamos ver um cinema, fulana, vamos ver um cineminha. E aí você perde urina no meio do filme. Isso vai ser constrangedor. Ninguém costuma levar roupa reserva no shopping. A não ser que seja uma criança, né? Mas geralmente a gente não leva. E outra, como é que você vai sair tudo cheio de urina? Vai pegar Uber? Como você faz? Vai andar no shopping todo? Enfim, essas pessoas começam a ficar mais restritas ao ambiente, às suas casas, né? Ao ambiente domiciliar. Isso não é bom. Muitos começam a desenvolver depressão, porque eram pessoas ativas, pessoas que trabalhavam, pessoas que eram, sei lá, pessoas ativas, sei lá, da igreja, da comunidade, do bairro, enfim. E aí elas começam a ficar mais em casa, isso desencadeia sintomas depressivos, e aí a coisa fica feia. Geralmente, por causa dessa incontinência urinária, muitos começam a apresentar infecção urinária, porque não conseguem higienizar direito, né? Enfim, seus órgãos. Muitas vezes ali você tem um acúmulo de bactérias. Essas bactérias entram na uretra. Lembra da uretra? Ó? Aqui, ó. Vou pegar um exemplo aqui, tá? Vou pegar aqui, mas tanto faz. Ó, minha mulher, a mesma coisa. Vamos lá. Então, digamos que isso é uma senhora, e aí ela tem incontinência, enfim, aí ela perde urina, e ela já tem seus 88 anos e não consegue se limpar direito. Ou nem sempre, ela acha que é bobeira ter que tomar banho para tirar essa urina que fica. Ela dá só uma benzida. E aí vai ter acúmulo de bactérias aqui, por causa da urina que está na pele dela. Essas bactérias vão... Quer ver, ó? Você pode perceber, ó. As bactérias vão adentrar aqui o canal da urina, vão entrar na bexiga e podem ir subindo até chegar nos rins. A gente vai falar agora de alguns tipos de infecção. Então, assim, não é uma coisa simples. Além do prejuízo na qualidade de vida, você tem também situações que comprometem a vida da pessoa. Uma infecção pode fazer alguém morrer. Não, mas se essa infecção for para corrente, né? Sepse e tudo mais. Tá bom? Vamos lá, vamos ver alguns exemplos de infecções, os mais comuns do sistema urinário. Cistite, é uma infecção urinária que acomete a bexiga e a uretra. Olha por que ela é causada. Por causa da invasão de uma bactéria. Tá bom? É muito comum, principalmente nas mulheres adultas, tá? O que acontece, gente? Vamos lá. Eu sei, eu não sei, não preciso ficar falando isso para vocês, mas é que tem gente que às vezes ainda faz o jeito errado. Qual é o jeito certo de você mulher, vai fazer xixi, tem o jeito certo de você passar o papel higiênico, né? É de onde? É do umbigo pro bumbum ou do bumbum pro umbigo? Do umbigo
para trás. Essa parte é a parte mais limpa, então você leva para trás, direção ao ânus. Tem mulheres que fazem o contrário. Trazem do bumbum para frente. E quando... Lucas, mas isso aí não tem nada a ver, tem tudo a ver. Porque quando você faz esse movimento, você traz bactérias. E essas bactérias adentram a uretra e aí causa esse tipo de... Por isso que é muito comum. Mas por que não é tão comum em homem? Porque o homem tem uma barreira natural, que é o sacro escrotal. Não que não dá em homem, dá também, mas é menos comum por causa disso aqui, ó. O homem pode fazer isso, ele faz o homem lá, o meu avô, Lucas, eu ajudo a cuidar dele, ele faz nesse sentido aí que você falou que é errado. Mas ele tem um saco escrotal. Esse saco escrotal aqui é uma barreira para as bactérias passarem. Algumas ainda conseguem passar. E aí adentram aqui a uretra, causa infecção também. Normal. Mas é muito mais difícil no homem por causa dessa barreira, tá bom? Então, por isso que falou, é mais comum em mulheres. Por causa disso. Por causa que às vezes muitas cometem um erro na hora de fazer a higienização. Ou muitas, infelizmente, às vezes também não higienizam e tudo mais. Enfim. Sintomas comuns, tem alguns aqui, ardência a urinar, urgência para urinar. Existe mais um tipo, eu falei 3 tipos de incontinência, né? Vou falar o quarto. Incontinência de urgência. Lucas, isso é muito comum também, infecção. Nossa, eu quero fazer xixi. Nossa, eu vou ter que sair da aula. Aí chega lá no vaso, cadê o xixi? Não tem. Não faz xixi. Por isso de urgência. É um senso de urgência. Você acha que a sua bexiga vai explodir. De tanto xixi, chega lá, não sai nada. E às vezes não sai nada. É isso que é de urgência. Por isso que falam de urgência, tá bom? Bom, e aí tem outros tipos mais. Mais um tipo de infecção. A gente falou da cistite. Pielonefrite, perdão. É uma infecção no trato urinário superior. Aqui já envolve o rim. Olha que coisa louca, ó. Cistite, uretra e bexiga. Pielonefrite, rins. Professor, mas essas bactérias vieram pelo sangue? Pode ser. Mas é muito comum daqui, ó. Então a bactéria vai subindo. Lembra que é tudo interligado? Eu falei, a urina é produzida aqui, é conduzida e até eliminada. A bactéria vai fazendo o caminho contrário, vai na contramão. Então ela entra na uretra, se instala na bexiga, sobe a uretra e acomete os rins. Pielonefrite. Tá bom? Bom, sintomas. Claramente são os sintomas comuns de infecção, né? Tem algumas formas, depois você pode ir lá em casa, mas basicamente é febre, a urina fétida, concentrada, parece que a urina fica mais grossa, fica mais viscosa. Sabe quando você sente que a urina está um pouco mais grossa? Dá para sentir. É tipo isso, tá bom? Os famosos, esses sim, cálculos renais, aquela dor absurda, né? Esses cálculos são, não sei se vocês já viram fotos, vou mostrar cálculos aqui. Olha isso. Vou pegar um aqui. Pegar um exemplo qualquer, tá? É um acúmulo de alguns sais, de alguns elementos do nosso corpo. Esses sais ou elementos vão se acumulando e vão formando cristais, pedras, literalmente. A gente chama de cálculos. Dói, sabe por que dói? Por causa disso aqui, ó. Em algum momento, esses cálculos começam a se deslocar, começam, entre aspas, a andar, né? É que eles têm que seguir o caminho normal para serem eliminados. Só que nesse caminho normal, veja como que um cálculo é bem mais grosso, tem um calibre bem maior do que uma artéria, do que o ducto, perdão. Então, ó, ele vai descendo e vai rasgando. Por isso que tem gente que tem cálculo que quando vai fazer xixi, sai sangue. Por que sai sangue? Porque o cálculo está rasgando, ele é muito grosso, então ele vai descendo, estourando tudo que ele encontra pela frente. Vai arrebentando o seu ducto. Aí imagina a dor disso, né? Por isso que muitos dizem que
Se não for a pior, com certeza está entre as 3 piores dores que alguém pode sentir na vida. Minha mãe teve, meu sogro tem, e a julgar por como eles ficam, eu imagino que deva ser uma coisa muito ruim. Acúmulo tem aqui a resposta, é como se fosse um acúmulo de elementos, algumas coisas que ficam em excesso no nosso corpo. Tá bom? Geralmente é ácido úrico. Oi? Tem uns que eles quebram, né? Quebra. Tem Isso, porque são muito grandes e aí não dá para passar. Então tá aqui, ó, alguns sais vão se acumulando e acabam fazendo com que ocorram esses cristais. E aí imagina, isso vai doer demais. Alguns conseguem sair, né? Tem gente. A minha mãe, a primeira vez que ela teve, saiu na urina. Ela saiu, mas aí depois teve que fazer cirurgia. Mas o meu, quando eu tive, ele demorou pra sair. Ó, Gustavo! Nossa, Gustavo! Já choveu! Gustavo, tá chovendo? Sabia que chegou daqui de hoje, pessoal, e a última condição é essa, a hemodiálise, tá bom? Que é quando alguém tem algum tipo de problema renal. A Mavida é um exemplo, insuficiência renal. A gente precisa filtrar. Como é que a gente faz isso, Lucas? Faz de forma artificial, tá bom? É exatamente isso que a gente faz. Eu trouxe alguns dados aqui para vocês e trouxe uma foto também, tá bom? Vamos lá. Bom, aproximadamente 122 mil pacientes renais crônicos. Olha, presta atenção nessa palavra. Significa que já era. Não tem volta. Ele faz hemodiálise? O que acontece? A gente... a pessoa precisa filtrar, né? Fica de tempos em tempos, dependendo da condição, todo dia, às vezes de 2 em 2 dias, às vezes de 3 em 3 dias, mas enfim, no prazo que o médico entender que é o prazo que a pessoa tem que voltar, o sangue é filtrado. Lembra que os rins filtram? Só que nesse caso os rins não funcionam, ou não funcionam de forma satisfatória. Aí eu tenho que filtrar. Então eu tenho um rim artificial, entre aspas, digamos assim. E aí isso aqui elimina as sujeiras do nosso corpo. Aconteceria naturalmente pelos rins, só que aqui os rins não funcionam. Se não funcionam, as toxinas ficam circulando e eu começo a inchar, porque os líquidos não saem. E aí essa pessoa tem que ir de tempos em tempos, novamente, de acordo com o que o médico decidir, para poder retirar esse excesso de líquidos, toxinas, e por aí vai. Tá bom? Pedra no rim é falta de água? Não necessariamente. Lembra que a gente falou, tem chance, mas não é só isso, cadê? Aqui, ó. Aqui. Ó, pode ser refrigerante. Lá na minha cidade, São Joaquim da Barra, começou a ter um surto de pessoas com pedra nos rins. E eu falo, caramba, peraí. Uma pessoa ou outra, a cidade é pequena, tem 70 mil habitantes. Mas por que a gente está tendo um surto de pessoas com isso? Aí alguns pesquisadores foram tentar entender, adivinha o que era? Uma coisa comum, cloro, excesso de cloro na água. Então, na hora de dosar, porque assim, despertador. Porque assim, essa água que a gente bebe tem cloro, né? Para matar os germes presentes nela, certo? A gente nem sabe o que tem debaixo da terra aí. Essa água passa em muito canto e tem muitos germes, o cloro mata. Só que lá erraram na mão. O pessoal estava colocando cloro demais. E esse aumento expressivo de cloro na água fazia com que ocorresse isso aqui, ó. Acúmulo de cristais, ou seja, as pedras, né? O cloro ia se acumulando, fazia esses cálculos, essas pedras, e aí, enfim, por isso que estava tendo um surto. Então, não necessariamente é falta de água. Claro, beber água ajuda, porque melhora o processo de filtragem, sim.
Mas não significa que quem bebe muita água não vai ter. Porque às vezes o cara bebe muito refrigerante também, como o Gustavo falou. Às vezes ele está consumindo alimentos ultraprocessados em excesso. Isso pode dar também. Então tem uma lista de... Mortadela também, né? Mortadela é bom, hein? Sou apaixonado, mas pode ser também. Por causa que é ultraprocessado, né? Que é condimento e tudo mais. Tá bom? Bom, pessoal, passamos 6 minutos do nosso horário, galera de casa. Por gentileza, não deixem de colocar o nome de vocês aqui no chat, tá? Obrigado, gente. Tchau, Li, valeu. Ponham, por favor, o nome de vocês aqui no chat para vocês ficarem com presença. Beleza? Vou mandar os slides lá no grupo. Se alguém tiver interesse, eu mando lá. Professor, mas não consegui